Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo aí, né? Primeiros socorros e prevenção de acidentes aplicados ao ambiente escolar. Tá aí no edital de Votorantim, mas também pode cair aí em outros editais, então serve aí para vários concursos. E nós vamos falar aqui sobre esse tema importante, né? Agradecendo a todo mundo que colabora, contribui, que né, se inscreve no canal para você saber também as informações aí do dia a dia, né? E vamos lá na gravação, né? Gravar não é fácil, gente, porque passa o carro do ovo, passa o carro da mandioca amarela que derrete na panela. Outro dia eu parei uma gravação que o cara tava falando do ovo, que o ovo era do tamanho do farol de um caminhão. Eu falei, isso é um ovo de dinossauro, né? E aí me desconcentrou totalmente. Aí o cara falou que a galinha, quando põe o ovo, chora. Eu falei, meu, que coisa maluca, né? E aí, cara, olha, perdi totalmente a concentração da gravação que eu tava fazendo. Já pensou? A galinha fica triste com esse ovo desse tamanho aí, nem é uma galinha feliz pra gente, né? Então, eu realmente gravar não é fácil. Ó, primeiros socorros e prevenção de acidentes aplicados. Está errado aqui acidentes, né? Mas está assim no documento, tá? Ao ambiente escolar, né? Eu digo gravar quem grava em casa, né? Como eu, tá? Quem tem estúdio, né? Aí tudo bem. Tem uma frase bem legal aqui, né? Todo bem que podemos fazer, toda ternura que pudermos dar a um ser humano, que o façamos agora neste momento, porque não passaremos duas vezes pelo mesmo caminho. Tá aí uma frase bacana, aí vem o índice, né? E aqui nós vamos começar a falar. Eu vou pular direto aqui para a apresentação. Então, depois eu vou fazer também algumas questões aí com vocês, tá? E eu provavelmente vou dividir o vídeo em duas etapas, para ele não ficar muito longo, né? Então, olha só, o ambiente escolar não está isento de acidentes, né? Então, tem uma série de situações na escola que pode provocar acidentes, e é isso que esse conteúdo quer falar, né, de acidentes e o que você deve fazer em alguns casos, né, o que você deve realizar ali como primeiros socorros para as pessoas. Então, já vem aqui como prevenir acidentes no ambiente escolar, né? E aí tem um não esqueça, e aí coisas importantes para você lembrar aí, porque a prova pode fazer essas perguntas, né? Então, por exemplo, não permitir a entrada de alunos na cozinha, né? Então, sempre eu recomendo que você, ao assistir a videoaula, faça suas anotações, tá? Para depois o que? No dia seguinte você vai fazer o que? Revisão, é muito importante. Assistiu a videoaula, no dia seguinte revisão, exercícios, né? Eu vou passar alguns aí para vocês verem. Mas olha só, são dicas bem objetivas aqui, ó. Não permitir a entrada de alunos na cozinha, tomar cuidado para que não haja vazamento de gás e deixar o botijão em lugar arejado, né? Nunca num lugar fechado. Nunca deixar o fogo aceso sem que fique um responsável no local. Verificar o prazo de validade dos alimentos. Isso é extremamente importante nas escolas, a questão da alimentação, né? Principalmente agora, depois da pandemia, alguns alimentos ficaram lá, é preciso olhar a validade. Evitar o uso de objetos quebrados ou rachados, né? Isso deve ser jogado fora, está quebrado, rachado. Manter o lixo, sempre o lixo tampado e dar a ele o destino correto, também importante aí para a questão da higienização do local. Não tocar em fios, interruptores, tomadas, aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou os pés descalços, né? Então aí mais uma recomendação. Evitar o uso de Tese Benjamin nas tomadas. É aquela galera que pendura um monte de coisa numa mesma tomada. Gente, o que acontece? Pode dar uma sobrecarga, né, no fio, porque ele vai estar sendo ali demandado de muita energia, ele pode aquecer, pode pegar fogo e pode causar um acidente grave. Por isso não se recomenda que as pessoas que vão enfiando Benjamin vai ligando um monte de coisa, né? Principalmente equipamentos que funcionem, que transformam, né, energia em calor ou energia em frio, né? Então esses que puxam muita energia, evitar muito isso aí, tá?
Produtos de limpeza devem ser guardados em local apropriado, sempre nas embalagens originais, com identificação do produto. Nunca reutilize frascos, gente. Aí o pessoal tem uma mania de pegar aqueles frascos de refrigerante, colocar lá detergente, cloro. O que acontece? Se uma criança vê aquilo, acha, né, uma criança pequena acha que aquilo é um refrigerante e vai tomar, aí já temos um acidente na escola. Materiais de conservação da escola, como martelos, pás, enxadas, entre outros, também precisam de lugar apropriado para serem guardados e só devem ser usados por pessoas adultas que sabem fazer o uso correto dos mesmos. Manter limpas as áreas externas, evitando entulhos como pedra, tijolo e madeira, né, porque uma criança pode pegar, jogar na outra. Aparar regularmente a grama e recolher folhas caídas que se acumulam excessivamente. Por quê? Grama alta, folha caída, acúmulo de material, pode aparecer escorpião, aranha, bichos peçonhentos, né, que podem causar um acidente para as crianças. Escadas devem ter corrimão e piso antiderrapante. Evitar subir em escadas, árvores e andames sem material de segurança, né, obviamente. Sinalizar pisos molhados e evitar andar sobre os mesmos. Tem até as plaquinhas, né, que as escolas devem ter para evitar acidente. Usar sempre calçado apropriado para a atividade que vai desenvolver. Por isso, às vezes, eu sou diretor de escola, eu pego no pé lá que quando alguém vai de chinelo. Por quê? Chinelo não é apropriado para o ambiente escolar. Porque o chinelo facilmente enrosca ali, você pode cair se você for fazer uma atividade de educação física, né? Altamente não é recomendado usar chinelo. Praticar atividades físicas sempre com cautela e calma. Não andar pelo pátio com objetos de vidro ou pontiagudos, evitar isso, né? Usar o laboratório sempre com a supervisão de um responsável. Observar atentamente as instruções de uso de qualquer substância que se for fazer uso, principalmente se for tóxica, né? Às vezes é dedetização ou produto mais forte. Fazer o uso correto de acordo com sua finalidade, né? Aqui está errado, finalidade não, do mobiliário da escola. Evitar improvisos e pensar sempre 2 vezes antes de executar qualquer tarefa. Então, às vezes a pessoa precisa subir, aí não usa uma escada, usa um banquinho lá, o banquinho não está muito firme, pode causar um acidente. E sinalizar locais com maior incidência de acidentes, né? Colocar lá uma plaquinha de alerta. Aí vem aqui a parte como agir frente a um acidente. A banca, no item anterior, ela pode fazer algumas perguntas sobre aqueles vários itens, né? E aí você tem que estar bem... são itens básicos, assim, mas você tem que estar bem ligado. Por quê, gente? Nós vamos falar agora de primeiros socorros. Existem muitas ações que as pessoas comentam, faça isso, faça aquilo, que não são corretas, e provavelmente a banca vai explorar isso, né? Por quê? Primeiros socorros tem toda uma técnica para ser feita, e muitas vezes tem essas coisas populares, cortou, joga café que para de sangrar. Isso aí é bobagem, né? Então a gente vai ver aqui os modos corretos de agir frente ao acidente. Primeira coisa, tenha calma e firmeza para usar os conhecimentos básicos de primeiros socorros, respeitando suas limitações. Você quer socorrer alguém? Tem que ter calma. Se você está desesperado, não adianta, você não vai ajudar muito, né? Se a pessoa está precisando de você, então você tem que ter calma e firmeza. Observe o local do acidente, verifique sua segurança e das demais pessoas. Se você está num local de acidente e você não está seguro, aquele local, por exemplo, está desabando, está caindo alguma coisa, você tem que sair dali, senão serão 2 vítimas ao invés de uma, né? Então você tem que verificar se está a segurança. Está vazando gás, tal, tira as pessoas, né? Não vai ficar lá tentando resolver, né? Abre os ambientes. Não se torne mais uma vítima, exatamente isso aqui que está falando. Peça para alguém ligar para o socorro especializado, é muito importante isso, gente. Teve um acidente? Socorro especializado. Os primeiros socorros são ali a emergência, né? Mas o importante é as pessoas especializadas para fazer isso.
informando, né? Então, você ligou, tem que informar o local do acidente, telefone de contato, situação da vítima, em seguida para a família da vítima. Procure tranquilizar a vítima, né? É importante manter a calma. Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança, para evitar maiores complicações do estado da vítima. Se você não sabe fazer massagem cardíaca, não vai inventar de fazer massagem cardíaca, certo? Você vai chamar alguém que saiba fazer com segurança. Evite remover a vítima e só transporte em último caso. Aguarde no local o socorro especializado. Por quê? Ao mover a pessoa, se ela está com uma fratura, você pode piorar a situação, né? Ou até, por exemplo, causar a paralisia da pessoa, se o problema for ali na coluna, enfim. Então, não é recomendável remover, só em último caso, né? Tá pegando fogo lá, a pessoa caiu, não tem jeito, você tem que tirar ela dali, senão ela vai morrer, tá? Tome cuidado com atitudes incorretas e precipitadas, isso pode agravar a situação. Monitore sempre os sinais de vida vitais, né, até a chegada do socorro. E aí, para onde ligar? Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, Polícia 190. A banca pode perguntar o telefone? Pode, né? E aí você tem que saber. Bombeiro 193, ambulância 192, polícia 190. Tranquilo também, você vai marcar aí para não esquecer. Essa é uma pergunta que pode aparecer. O que são sinais vitais, né? Então, que informam que a pessoa ali é importante para saber se a pessoa está viva ou se está com problemas ali nos sinais vitais, o caso é grave. Então, quais são os sinais vitais que informam sobre o estado da vítima? São eles: respiração. Podemos observar o ar que entra e sai dos pulmões pela expansão do tórax ou sentindo com a nossa face colocada próxima do rosto da vítima. Normalmente a frequência da respiração das crianças é de 15 a 30 por minuto e do adulto de 12 a 20 por minuto. A da criança é mais, né? É mais intensa, a do adulto menor. Então, tem duas formas de você saber, olhando lá se o tórax está, né, expandindo, está se movimentando, ou colocando ali a face próxima do rosto para perceber se ela está respirando, né? Tem uma imagem aqui, ó, mostrando como que acontece. Pulsação, então nós vimos sinal vital, respiração, importante, marca aí, anota aí. Pulsação, né? Então é importante, podemos observá-la com mais facilidade no pulso ou na carótida, que é a artéria do pescoço. Fica aqui no pescoço, né? Aquela veia mais, às vezes mais saltada ali, utilizando os dedos médios e indicador para pressioná-los. A pulsação normal de uma criança é 120 batimentos por minuto, ou seja, é mais, né, do que um adulto, que é de 70 e 80. Alguns têm batimentos um pouco menor, né? Adultos, eu, por exemplo, tenho batimento baixo, então meu batimento ali normalmente é 60, 63, né? Quando eu tive crise de ansiedade, chegou a ser 50. Olha só, hein? 40. Um dia eu estava com batimento de 44. Gente, doença emocional é fogo. Olha só. Então, pulso, né? Você verificar no pulso ou aqui, ó, no pescoço, tá vendo? Para você medir lá, a pulsação. Lembra, ó, uma criança é 120. Pode perguntar isso? É normal, né? Então, a criança é mais acelerada. A criança está com 120, é muito. Não, é normal. O adulto 70 e 80 também ali está normal, tá? É claro que se você estiver fazendo uma atividade física, estiver correndo, estiver, né, fazendo algum esforço, a pulsação, os batimentos tendem a ser maior, tá? Então, precisa observar isso também. Temperatura, né? Qual é o normal entre 36 e 36,5? Podendo se notar com o tato quando a pele está muito fria ou muito quente. E pode-se observar se a pele fica pálida ou arroxeada. Então, olha lá, aqui mostrando, né, o tato, e que colocando aqui com a mão, né, se ele está realmente ali com a temperatura. Se tiver um termômetro, claro, usar o termômetro, mas
temperatura normal, certo? Aqueles termômetros de pistolinha que o povo gosta de medir no pulso, né? Mas não tem nada a ver o pulso, tá, gente? Eu sei que muita gente mede, lá na escola também mede, mas assim, o certo é na testa, porque ele é um termômetro de testa, tá? Então a temperatura medir ali na testa, o correto, tá? Porque no pulso pode variar muito com esse termômetro, né? Aquele termômetro de braço, ok, né, na axila ali também. E claro, você vai observar lá, ó, se tiver muito frio ou muito quente, se a pele está pálida ou arroxeada, para saber se a temperatura está normal. E aqui a consciência, né? Tem mais um item aqui, a consciência pode ser observada quando a vítima responde a perguntas diretas que se faz a ela com clareza e lógica. Então vamos lá, teve um acidente, uma queda, você vai perguntar qual é o seu nome, você sabe onde você está, você vai ficar conversando para ver se ela está com consciência ou se ela teve confusão mental, né? Uma vez um professor jogando futebol com a gente, ele caiu e bateu a cabeça. E a gente fazia perguntas e ele não estava conseguindo responder com clareza e lógica, ou seja, então a gente ficou preocupado porque tinha uma confusão mental ali, podia ter dado um traumatismo, alguma coisa. Então a gente chamou rapidamente o serviço, o SAMU, para fazer o atendimento, porque podia ser algo mais grave, já que ele não demonstrava estar plenamente consciente do que estava acontecendo ali, tá? Então foi uma situação muito assustadora. O que tem que ter numa caixa de primeiros socorros? Pode cair essa pergunta? Pode. Olha aqui, ó, gases esterilizadas, né? Luvas de látex, rolos de atadura de diversos tamanhos, esparadrapo, tesoura de ponta redonda, soro fisiológico, água destilada e água oxigenada, colher de medida para soro caseiro e um termômetro. Isso aqui é importantíssimo que você tenha ali uma caixa de primeiros socorros com esses itens aí, porque se tiver algum acidente, né, você imediatamente vai atender. Eu já enfrentei um acidente lá na escola que foi, a gente tem uma porta assim que são vários vidros, aqueles pequenininhos, o menino caiu e enfiou o braço no vidro. Rapaz, fez um corte feio, e aí a gente entrou lá com, né, esparadrapo, fazendo o primeiro atendimento e, lógico, já ligando e levando ele pro atendimento no posto de saúde, porque precisou dar pontos, né? Então, é importante você ter essa caixa de primeiros socorros. Para o concurso é importante você saber o que precisa ter, porque a banca pode perguntar quais itens deve conter uma caixa de primeiros socorros e colocar lá itens para você responder, certo? Como se proteger ao prestar socorro? Importante, né? Você vai socorrer, mas também você precisa se proteger. E aí uma das formas é usar luvas, né, de látex, ou improvisar proteção para as mãos com algum material impermeável, como sacola plástica, devidamente limpo, não vai usar uma sacola suja, né? Lavar bem as mãos com água e sabão após prestar o socorro, evitar tocar os olhos, boca ou nariz antes de lavar as mãos, utilizar, se possível, máscara de bolso ao aplicar a respiração boca a boca. Em termos hoje, né, com o Covid, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? E estar sempre com a carteira de vacinação em dia. Então é como você deve aqui se proteger ao prestar socorro. É importante você saber isso? Sim. Pode cair como pergunta? Sim. Né? A banca pode fazer uma pergunta lá de uma situação que uma criança se machucou, e aí quais os procedimentos que você tem para se proteger. Né? Usar uma luva para não tocar diretamente se a criança estiver sangrando, né? Na boca da criança, se for uma questão de a criança ficar engasgada, né? Enfim, tá? Então, termos anatômicos importantes também, relativos à posição da vítima. A banca pode perguntar isso? Pode, porque está no documento. Posição anatômica, né? E que aí pode perguntar o que é uma posição anatômica. Em pé, corpo ereto, braços para baixo ao longo das laterais do corpo, palmas das mãos voltadas para frente. Ó, tá vendo o desenho?
Isso aqui é uma posição anatômica. Olha o desenho aqui. A banca pode colocar esse desenho, ou pode colocar 4 desenhos e perguntar para você o que é a posição anatômica, né? E o que é o decúbito dorsal? É o deitado de costas, né? Olha aqui, ó. Deitado de costas, tá? É o contrário, deitado de costas. E o decúbito ventral? É o deitado com o abdômen para baixo, né? Olha as figuras aqui, ó. Deitado com o abdômen para baixo é o decúbito ventral. E o decúbito lateral é deitado de lado, ó, esquerdo ou direito. Em alguns casos você precisa deitar a pessoa de lado. Para quê? Para ela não engasgar, tá? Principalmente se ela está ali, né, tendo uma convulsão, é importante ela estar de lado para ela não engasgar. Muitas vezes, depende da situação. Mas normalmente se der para colocar a pessoa de lado, é o ideal, né? Ó, como tá aqui, ó, com o braço assim, mãozinha aqui, braço para lá, esse é o famoso decúbito lateral, né? Então, é importante você saber isso. Relativos à direção, aqui também, né? Superior, a gente está falando da cintura em direção à cabeça, olha o desenho aqui, ó, né? Superior. Anterior, da cintura em direção aos pés, olha o desenho aqui, certo? Aqui. Anterior em frente ao corpo, tá? Anterior em frente ao corpo. Posterior no dorso do corpo, aqui nas costas, né? É a frente. Frente é do outro lado da setinha. E aqui as costas. Medial, linha mediana do corpo, é a cintura, tá? Superficial, próximo à superfície, certo? Superficial, próximo à superfície. Profundo, distante da superfície, né? Então, às vezes a gente usa isso para falar de queimaduras, né? Ah, foi superficial, foi próximo à superfície. Foi profunda, foi distante da superfície. Externo, do lado de fora, e interno, do lado de dentro. Ah, foi, né? Então, são definições aí que você tem que saber. Tranquilo, né? Externo, interno, acho que todo mundo sabe isso aí, sem maiores problemas. Como imobilizar uma vítima? Isso também é importante. Usando uma maca, 2 toalhas enroladas para firmar a cabeça dos 2 lados e cintos para prender o restante do corpo, em caso de suspeita de lesão na coluna em pessoas inconscientes. E aqui está dando uma dica aqui de como imobilizar, né? Então, olha só, maca, 2 toalhas, né? Para firmar a cabeça dos 2 lados, certo? Porque não pode ficar chacoalhando a cabeça, cintos, né? Para prender, porque você está imobilizando a pessoa, porque provavelmente a suspeita ali, então é ruim se ela ficar se mexendo, tá? Pode agravar. Usando talas feitas com madeira, revista dobrada, cabo de vassoura ou outro objeto firme que não dobre e ataduras que envolvam o membro ferido sem apertar muito para dificultar a circulação sanguínea. Então aqui está fazendo uma tala, né, básica, ou com revista ou com madeira. Às vezes tem uma suspeita ali de fratura, para não mexer mais, né, ou com atadura para a criança não ficar mexendo ali, o adolescente, e causar um problema maior, tá? Usando tipóia, ó, tipóia, né, aquele que a gente coloca, feita com tecido dobrado em forma de triângulo com as pontas presas ao redor do pescoço para braços com suspeita de fratura. Então aí você faz aquela conhecida como tipóia, né? Exatamente isso aqui, coloca no pescoço para segurar o braço ali, para não dar movimento, podendo causar aí um problema maior. Formas de transportar uma pessoa, né? Então, uma vítima. Vamos lá. O transporte deve ser feito em ambulância ou carros de bombeiro. É o ideal, né? Em outros veículos, somente quando não houver outra possibilidade, em baixa velocidade e evitando arrancadas bruscas ou freadas. Então, são situações que a prova pode perguntar para você, né? E aí, qual que é a forma de transportar uma vítima? Deve ser sempre em carros adequados, ambulância ou carro de bombeiro. Mas se não houver, né, aí tem as recomendações. A banca pode falar assim, ó,
fulano de tal sofreu um acidente, não havia ambulância nem carro de bombeiro disponível. Então ele foi transportado num veículo de uma professora. Quais são as medidas que essa professora deve adotar? Né? Andar em baixa velocidade, evitando arrancadas bruscas ou freadas. Pode ser uma das alternativas lá e você tenha que responder isso. Imobilizar todos os pontos suspeitos de fratura. E falamos aqui de imobilização, acabamos de falar disso. Mantenha a vítima deitada, né? Sempre que possível, claro, né? Utilizar uma maca para deixar a vítima totalmente imóvel, podendo improvisar com uma tábua ou porta de madeira. Ela serve para suspeitas de lesão na coluna e para pessoas inconscientes. Utilizar transporte de apoio para pessoas com leves ferimentos que possam andar, certo? Então aí as formas de transportar a vítima. O ideal é sempre manter a vítima deitada, né? Como foi colocado aqui, sempre utilizar uma maca. Não tendo uma maca, pode improvisar uma tábua, uma porta de madeira, certo? Ou caso a pessoa possa andar, aí sempre utilizar um transporte de apoio, né? Uma cadeira de roda, uma cadeira, enfim, ou até apoiando a pessoa aí como na imagem. Para pessoas com ferimentos nos braços ou pernas, pode-se utilizar o transporte nos braços ou em cadeirinha humana, pelas extremidades ou por cadeira. Olha aqui os exemplos, né? Então, com ferimento nos braços, pode ser o caso aqui, ou cadeirinha humana, quando são duas pessoas que formam uma espécie de cadeirinha para transportar a vítima. Para pessoas inconscientes, pode-se usar um lençol ou lona para arrastar a vítima, puxando a extremidade superior do mesmo. Aqui o exemplo, né? Coloca a pessoa aqui embaixo, coloca a pessoa na lona ou numa toalha e puxa, né? Às vezes um caso que a pessoa, um incêndio, a pessoa inalou fumaça, está inconsciente, você precisa tirar ali, né? Você precisa primeiro não correr risco, tá? Lembra do que a gente falou lá. Mas é uma forma, né? A pessoa caiu, está acidentada, não dá, não tem nenhuma coisa, aí você pega uma toalha ali, coloca ela ali e tenta transportar, né? Com todo o cuidado, obviamente, para não causar mais lesões. Como proceder em caso de parada cardiorrespiratória, né? Então a pessoa parou ali de respirar, teve uma parada cardíaca. A parada respiratória pode ser motivada por ataques de asma, o que é muito, né? Asma é uma situação bem comum aí nas escolas, tá? Asma, choque elétrico intenso, afogamento, asfixia, inalação de gases tóxicos, problemas cardíacos, reações alérgicas, queimaduras, entre outros. Tudo isso pode provocar paradas cardiorrespiratórias, inclusive reações alérgicas, gente. Então, tem gente que tem alergia a camarão, né, a picada de abelha, e aí isso pode ser uma questão séria. Por isso que sempre é importante as escolas saberem se as crianças têm alergia a algum tipo de produto, né? Observa-se uma parada respiratória pelo tórax que não se expande, falta de ruído de respiração ou não se sente a saída de ar, como nós falamos, na própria face encostada da vítima. Pode ocorrer juntamente com a parada respiratória a parada cardíaca, ou seja, a parada dos batimentos do coração, que se observa pela ausência de pulsação nas artérias. Nesses casos, deve ser feita a reanimação cardiopulmonar, que a pessoa deve saber fazer isso, tá, gente? Senão ela, né, por exemplo, em bebês tem todo um cuidado, porque o bebê é mais frágil, você tem que ter todo ali, né, o cuidado para fazer a reanimação de um bebê, que não é igual a de um adulto, porque o adulto a gente coloca as duas mãos, toda a força ali, né? Toda a força não, a força necessária para fazer a reanimação, e no bebê é diferente, né? Aqui o procedimento, coloca-se a vítima na posição de decúbito dorsal, certo? Posicionar-se de joelhos ao lado do tronco da vítima, aqui nós estamos falando de um adulto, né? Verificar se não há obstrução das vias aéreas, colocar uma das mãos na testa da vítima e com a outra elevar o queixo, tampar o nariz da vítima, inspirar profundamente e cobrir toda a boca da vítima.
soprar o ar na boca da vítima de forma lenta e uniforme até o tórax subir. Gente, isso aqui precisa ter toda uma orientação. Por quê? No caso de bebê, se você não fizer direito, você mata a criança, né? Você pode explodir ali, dependendo. Então você tem que soprar bem devagar, né? Uniforme, para ver o tórax subir. Lembre-se que um bebê, né, ele tem uma capacidade ainda de estar em desenvolvimento, então cuidado na hora de... você precisa fazer um curso de primeiro socorro. Nós estamos falando aqui de você saber, de acordo com o documento, para você fazer o concurso. Mas todas essas orientações precisam, né, ter pessoas especializadas. Não vá fazer nada sem que você tenha a capacitação necessária para isso, tá? Então, afastar a boca e deixar o tórax descer. Repetir a operação e verificar a respiração. Começar a massagem do coração colocando uma mão em cima da outra, entrelaçando os dedos e apoiando entre os mamilos da vítima, pressionar 30 vezes para baixo com os braços esticados e com o peso do corpo. Isso aqui está falando de pessoas, né, adultas, porque, como eu disse, no bebê é diferente, você não pode fazer esse procedimento dessa forma, tá? Então, se você colocar o peso inteiro no bebê, você afunda o tórax do bebê, tá? Então tem que ter todos esses cuidados. Ó, pressionar 30 vezes para baixo. É uma manobra que exige, assim, por isso que às vezes é bom ter duas pessoas para alternar, porque realmente cansa, né? E as bancas gostam de perguntar isso aqui, ó. Pressionar 30 vezes para baixo. As bancas sempre focam em números, informações numéricas, percentuais, datas. Então, massagem do coração, pressionar 30 vezes para baixo com os braços esticados e com o peso do corpo. Altere 2 respirações com 30 massagens, né? Tem que fazer a massagem, respiração boca a boca. Verificando os dados vitais a cada 5 ciclos, até a vítima voltar a respirar. Ó quantas informações numéricas. 30 massagens, né? 2 respirações, 30 massagens a cada 5 ciclos. São números que você tem que marcar aí no seu resuminho, porque a prova pode perguntar. Se for necessário transportar a vítima, o procedimento não pode ser interrompido até o atendimento médico, né? E aqui dá as instruções aqui como você deve fazer, ó, né? Olha aqui a área que você deve, a posição, aqui verificar se está respirando, aqui a respiração boca a boca, né? Então toda a manobra que você deve fazer. Tá bom, gente? Nós vamos continuar, mas nós vamos fazer agora algumas perguntinhas aí para vocês que podem cair na prova, tá? Então, vamos exercitar com perguntas, né? Vamos exercitar aí com perguntas. Deixa eu só aqui ativar as perguntas para vocês. E aí, a ideia é com as perguntas a gente poder ver como que as bancas exploram esse tema na prova, né? Só estou tentando ajustar aqui para ver se sai as perguntas. E a pergunta não quer sair, gente. Pergunta aqui sumiu. Bom, então eu vou dar uma continuada aqui. Já vamos com as perguntas. Cadê as perguntas, gente? Cadê as perguntas? Corpos estranhos, né? Também é outra situação que acontece bastante, que é o caso de engasgar, né? Então, na garganta, um corpo estranho na garganta pode obstruir as vias aéreas de forma incompleta quando a pessoa tem dificuldade de respirar, porém o ar continua passando. A vítima emite sons. Inclusive, foi por isso que surgiu a Lei Lucas, que também está no edital. A Lei Lucas surgiu dessa criança que foi fazer um passeio, né, pela escola, e ela, infelizmente, ao comer um lanche, lá um cachorro quente, ela engasgou. E aí ninguém soube fazer o procedimento, ela acabou sendo socorrida, mas quando chegou no hospital, ela não conseguiu sobreviver, porque ela teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo. Tem lá, né, a Lei Lucas, que foi a mãe dele, que se mobilizou para que todas as escolas tenham um curso de primeiros socorros, enfim. Então vale a pena você ler. E aqui os procedimentos, ó. Primeiro, acalmar a vítima e fazê-la tossir
para expelir o corpo estranho. Caso isso não ocorra, procure um médico. E também pode obstruir as vias aéreas de forma completa, quando o ar não passa, impossibilitando que a pessoa emita sons e a deixando a pele roxeada. Aqui é quando ainda a vítima não está, né, com as suas vias totalmente obstruídas, tanto é que ela está emitindo som. Aqui neste caso, ela já está engasgada, e que é o mais perigoso, né, porque ela não está emitindo som, ela está ficando roxa, significa que ela não está conseguindo respirar. Aí qual é o procedimento? Abraçar a vítima pelas costas, posicionando as mãos acima do umbigo dela. Isso era um movimento que deveria ter sido feito lá com o Lucas, né? Então abraça a vítima pelas costas, posiciona acima do umbigo, é importante, né? E aí você vai fazer o quê? Compressões para dentro e para cima do abdômen da vítima, observando se o corpo estranho sai. Se não der resultado, provavelmente a vítima ficará inconsciente por falta de oxigênio. Então deve-se providenciar rapidamente socorro especializado. Enquanto o socorro não chega, deve-se colocar a vítima em posição de decúbito dorsal, tá? Posicionar as mãos sobre o umbigo da vítima, fazendo 5 compressões para dentro e para cima. Abrir a boca da vítima e tentar localizar o corpo estranho que foi expelido. Procurar retirá-lo com o dedo indicador, protegendo com luva pela lateral do objeto, puxando de trás para frente. Então, ó, são informações importantes, ó. Posicionar a mão sobre o umbigo, fazendo 5 compressões. A banca pode perguntar isso? Pode. Abrir a boca da vítima e tentar localizar o corpo estranho? Sim, né? Procurar retirar com o dedo indicador? Sim. Porém, se o corpo estranho não sair, deve-se reiniciar as compressões abdominais. Significa que ele ainda está lá. Depois, retirar o objeto, fazer mais 2 respirações artificiais. Se o tórax não expandir, reiniciar as compressões abdominais, pois ainda pode haver um corpo estranho impedindo a respiração. Aí você vai ter que checar se a pessoa voltou a respirar. Olha aqui os procedimentos, as figurinhas. Olha aqui, ó. Pessoa atrás, aqui, ó, em cima do umbigo, né? Aí aqui, ó, tirando, né, o objeto. Se não sair, tem que continuar pressionando aqui para ver se a pessoa, aqui a pessoa já ficou inconsciente, para ver se a pessoa consegue expelir aí o objeto, tá? Gente, eu vou tentar de novo aqui as questões. Se não der, eu já inicio outra aula com essa revisão, né? As questões não estão querendo aparecer, gente. Elas estão teimosas hoje. Está teimoso o negócio aqui. Então, mas assim, nós vamos fazer 2 aulas, aí sempre a gente vai fazer revisão para você poder, né, enfim, conseguir aí no concurso responder as perguntas de forma correta, tá? Então nós vamos fazer essa revisão, vou dividir a aula em 2 momentos aqui. Nós vamos parar aqui hoje para não ficar aquela aula muito longa, e aí na próxima eu já começo com as questões, tá? Já começo com as questões, e aí nós vamos falar na pele, né? Objetos na pele, como que isso, e vamos fazer aí uma revisão com várias questões para você poder ir bem aí no concurso de Votorantim, tá bom, gente? Um grande abraço. De Votorantim ou outro lugar que você estiver prestando, né? Porque às vezes o vídeo vai para vários aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.